Muito bem, irmãos. Vamos então voltar ao nosso texto. Nós já fizemos a leitura do texto. A nossa perícope de análise hoje se encontra em Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 11 ao verso 22. Nós fizemos a leitura. E vamos nos lembrar, então, antes de iniciarmos o texto, daquilo que nós vimos até aqui. E o que nós vimos até aqui? Nós vimos Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, com todo aquele contexto que nós já temos falado, semana após semana. E na última aula, na semana passada, nós tratamos daquela que talvez seja a parte mais conhecida, a porção mais conhecida de toda a carta, que é onde Paulo fala, a partir do versículo 8, que nós somos salvos unicamente, tão somente pela graça, e não por obras, e de que Deus está, então, nos formando ou nos conformando à imagem do seu Filho, à imagem do varão perfeito. Muito bem, agora a partir do versículo 11, então, Paulo vai iniciar uma longa sessão. Falando sobre o contraste entre quem eram os gentios e quem agora eles são. Então, nós vamos repetir os versos, entendendo o que estava acontecendo lá e trazendo aplicações para os nossos dias. Lembrando, irmãos, que todas as vezes que nós falamos gentios, comunidade gentílica, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de todos os crentes que não fazem parte da comunidade judaica, de todos os crentes que não são judeus. Todos nós, então, somos gentios. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. O versículo 11 é um versículo complexo. Por quê? Porque existem palavras aqui que não são palavras comuns do nosso dia a dia, palavras que nós usamos nas nossas conversas, nos nossos diálogos. Então, eu vou tentar aqui, antes de nós entrarmos no slide, na explicação teológica, eu vou tentar aqui explicar o que Paulo está dizendo, traduzir o que Paulo está dizendo para um português mais claro, quem me dera, para um português mais claro. Vamos lá. Portanto, uma vez que nós somos salvos por graça, os versículos anteriores. Portanto, já que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, já que nós somos salvos por graça, versículos 8 a 10, lembrem-se de que no passado, vocês que não são judeus e que por isso são chamados incircuncisão, ou seja, que não passaram pela circuncisão, que era um ato praticado apenas pelos judeus. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Então, vocês que não passaram pela circuncisão e que são chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, os judeus, então vocês na carne por mãos humanas. Ok. Então, deu para entender o que o versículo 11 está dizendo aí? Versículo 11, Paulo está dizendo que os judeus diziam que os gentios não haviam passado pela circuncisão. E aí nós vamos entender agora um pouco mais a respeito do que se trata isso, né? Paulo está dizendo, vocês que eram estranhos a Deus, uma vez que os incircuncisos não faziam parte do povo judeu e, por consequência, não faziam parte do povo de Deus, uma vez que Cristo veio, que o povo de Deus era o povo judeu, o povo escolhido por Deus era o povo judeu num primeiro momento. É sempre bom, irmãos, gravem isso. Nós precisamos sempre lembrar, era o povo escolhido de Deus num primeiro momento. Por quê? Porque senão nós vamos achar que era apenas esse povo, apenas o povo judeu, e que, por algum motivo, Deus depois trocou de ideia e resolveu incluir a comunidade gentílica. Isso não é verdade. Deus sempre teve um povo, judeus e gentios, sempre teve um povo, judeus e gentios. Mas, dispensação do Antigo Testamento e até que Cristo viesse ao mundo, Deus trabalhou com o povo judeu primariamente. Ok? Fica muito claro isso. Um pouco mais à frente a gente vai se deter mais nisso. Senão eu vou me antecipar aqui. Então, vocês eram estranhos a Deus. O Senhor elegeu para si um povo e separou esse povo por meio de uma aliança, que era constituída de algumas ordenanças. Então, Deus escolhe para si um povo,
o povo judeu, não porque era o maior dos povos, o mais bonito dos povos, mas porque Deus resolveu colocar a sua graça sobre aquele povo, escolheu aquele povo, resolveu amar aquele povo. E esse povo, então, é separado por Deus e ele passa a fazer parte de uma aliança. Ele passa a fazer parte de um pacto. E dentro desse pacto existem, como todo pacto, como todo contrato, deveres, direitos e deveres. Correto? E para que esse povo fosse, então, separado, não no sentido de eleição, mas no sentido de distinção das outras nações, aprove a Deus escolher alguns princípios que aquele povo deveria, então, obedecer, respeitar. Entre eles, a circuncisão. Então, todo o judeu, quando do seu nascimento, no 8º dia de nascimento, ele teria de passar pela circuncisão, que era o corte do prepúcio, que era o derramamento de sangue, e que fazia com que aquelas crianças, com que aquelas famílias declarassem aos outros povos que eles eram consagrados ao Senhor, que eles eram povo de Deus. Ok? Então, a circuncisão é uma dessas ordenanças. Esse povo deveria ser consagrado ao Senhor, e o sinal dessa consagração era a circuncisão, um sinal visível de uma cisão interna. Por que um sinal visível de uma cisão interna? É o mesmo caso, irmãos, do batismo cristão. É o mesmo caso do batismo cristão. É um ato externo, visível, que mostra para as pessoas à volta, para a comunidade, que aquela criança agora faz parte do povo de Deus, mas que ela, na verdade, simboliza, tipifica algo que está acontecendo dentro da pessoa. Não é isso o batismo? Limpeza, purificação? E aí nós passamos pelo batismo e aquela água, ela representa uma purificação espiritual, não é isso? De igual forma, a circuncisão. Então, o corte dessa pele, o corte físico dessa pele, na verdade, implicava o corte do coração, o abrir o coração, o retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, era algo muito mais profundo, era algo muito mais espiritual. Ok? Vamos ler alguns textos, irmãos, que vão nos mostrar o porquê da necessidade da circuncisão? Alguém pode abrir, por favor, nos 2 textos ali do Novo Testamento, Mateus e Romanos, e eu faço a leitura, então, dos 2 textos do Antigo Testamento para a gente ganhar tempo. Gênesis 17, 10 e 11. Gênesis 17, 10 e 11. Esta é a minha aliança. Deus falando, tá? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, esse era um dos atos que os judeus deveriam, então, operar, literalmente, né, operar, para demonstrar que eles eram, de fato, o povo de Deus. Irmãos, existe no meio evangélico uma dificuldade com respeito à tatuagem. Não é verdade? A origem da dificuldade com a tatuagem, da dificuldade em se aceitar a tatuagem, em se promover a tatuagem no meio cristão, ela vem daqui, de uma dessas ordenanças do Antigo Testamento. Por quê? Porque as nações pagãs, elas se tatuavam o rosto, tinha um corpo totalmente tatuado, em louvor, em adoração aos seus deuses, aos deuses que eles adoravam. Então, quando da lei, Deus diz ao seu povo: não tatueis, não façam tatuagens. Para quê? Para que vocês sejam diferentes, separados, para que as pessoas não confundam vocês. Vê como o princípio é o mesmo, desde lá do Antigo Testamento?
E agora, quando a gente vem aqui para o Novo Testamento, e a palavra de Deus diz que a gente não deve se misturar, não se conformar com esse mundo, que a gente deve ser diferente do incrédulo, isso vem lá do Antigo Testamento. São as leis, especialmente as leis cerimoniais, né? Práticas que o povo judeu deveria fazer, calendário, dieta, enfim, e também esse tipo de prática, né? Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então veja como essa circuncisão é um ato externo, mas o que de fato interessa a Deus, com o que de fato Deus está preocupado, é com a circuncisão do coração, como ele está dizendo aí em Deuteronômio, capítulo 30. Quem achou aí, pois não? Tem um versículo na Bíblia que Deus mandou eles não usar tatuagem. Onde? Está em Deuteronômio. Eu não sei se eu consigo achar assim de forma rápida agora para a senhora, minha irmã. Posso falar daqui a pouquinho? Alguém achou esses dois textos? Mateus 15, 24 e Romanos 9, 4 a 5. 4 e 5. Quem achou pode ler bem alto, por favor? Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, num primeiro momento, Jesus veio para os judeus. Vê como o texto fala em Mateus? Não, eu não vou para os gentios, não vou pregar para os gentios. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Romanos 9, 4, 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, deles, os judeus eram os patriarcas, a lei, oráculo, o Cristo, o Messias, as promessas. Gabriel? Claro. Levítico 19, 28. Eu falei Deuteronômio, né? Me perdoem, irmãos. Levítico 19, 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. É isso aí. 19. Ok, irmãos? Então, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o tipo do versículo que um professor de escola dominical, um pastor, um evangelista, um seminarista, ele olha para um versículo desse aqui e o olho dele brilha, porque ele consegue fazer um sermão de 1 hora nesse versículo 12. Só no versículo 12. Quanta informação tem nesse versículo, irmãos? Quanta informação tem nesse versículo? Naquele tempo, vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qualquer um de nós aqui, deixa eu ver, qualquer um de nós tem capacidade para pegar esse versículo e fazer uma devocional, um sermão aqui, tranquilamente. Porque ele engloba toda não, né? Eu não vou ser reducionista, mas ele engloba boa parte da obra redentora de Cristo. Ele engloba no versículo 12 quem nós éramos, por que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e quem nós somos agora. E como qual é o meio para que nós estejamos no estado que nós nos encontramos agora, perdoados e salvos. Está tudo aqui no versículo 12. Tudo aqui no versículo 12. Vamos tentar esmiuçar isso aí. Sem essa marca da circuncisão, né? Nós ainda estamos falando da circuncisão, esse selo, os gentios estavam sem Cristo. A promessa de que viria um Redentor para Israel não se aplicava a eles.
Isso é claro, né, irmãos? Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, né? Que a promessa era para os judeus. Por estarem sem Cristo, estavam separados do povo eleito. Vá formando aí, vá concatenando essas ideias aí dentro da sua mente, irmãos. Como que uma coisa explica a outra e como talvez alguma coisa que você tinha dificuldade de entender vai ficando tão clara. Eles estavam sem Cristo. E por estarem sem Cristo, eles não faziam parte do povo de Deus. O que nos leva a mais um texto, mais um versículo que embasa a afirmação de que não há salvação em nenhum outro, senão em Cristo Jesus. Mais um versículo que nos dá base bíblica, óbvio, para afirmar e refutar, por exemplo, o universalismo, que ensina que todos vão ser salvos. Para refutar, por exemplo, a salvação meritória, salvação por obras. Apenas em Cristo, irmãos, a redenção. Eles estavam sem Cristo, e porque estavam sem Cristo, não faziam parte do povo de Deus. Estavam fora da comunidade de Israel. Estavam fora do povo de Deus, do povo eleito de Deus. Para ser aí, explicando, né, o que quer dizer isso. Veja como João, Evangelho de João, capítulo 15, não precisa ir até lá. João, capítulo 15, 1 a 5, explica o que Paulo está dizendo agora no versículo 12 de Efésios. Olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto... João, capítulo 15. Deixa só o Espírito voltar aqui. Me dá 5 segundos. Como não pode o fruto... Onde que eu estava, irmãos? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós lemos João dizer isso, e quando nós vamos lá para Efésios, e vemos que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vê como uma coisa confirma a outra? Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Sem Cristo, separado da videira, nós somos um galho seco, separado, para alimentar uma fogueira, irmãos. Aquele fogo lá, inextinguível. Aqueles que estão fora da videira, que estão separados do galho, que estavam sem Cristo, versículo 12 de Efésios, servem tão somente para isso, para alimentar a fogueira, que consumirá, aliás, que consumirá não, né? Que arderá pela eternidade. Se fosse consumir, seria talvez um pouco melhor, mas não vai consumir. Então, esses eram desprezados pelos judeus estranhos à aliança de Israel, separados da comunidade de Israel. Irmãos, existia um preconceito tão grande, mas tão grande, da comunidade judaica para com os gentios, que os gentios eram considerados pelos judeus piores e mais desprezíveis do que animais, do que cães, por exemplo. Os judeus preferiam ter contato com um cão do que ter contato com um gentio. E quando seu filho junta com gentio, trata ela como morto. Sim. Morto para resto. Sim, se o filho de um judeu se casasse com alguém, com uma mulher fora da comunidade judaica, né, ou o contrário, essa filha era imediatamente considerado falecido, era considerado morto. Faziam, inclusive, os atos fúnebres dele, ainda em vida, porque estava fora da família. Era desse jeito. Bom, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa. As alianças da promessa são as promessas para o povo judeu, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí eu queria me deter um pouquinho com vocês.
Muitas pessoas, especialmente aquelas que não têm muito contato com a palavra de Deus, muito tempo com a palavra de Deus, muito interesse na palavra de Deus, elas acreditam que elas têm o amor de Deus, que elas têm esperança, que elas têm paz, porque elas vivem num estado de bem-estar. E elas confundem esse bem-estar, elas confundem a saúde física, elas confundem a prosperidade material com esperança, com alegria. A esperança na teologia quer dizer outra coisa, irmãos. A esperança na teologia, ela diz respeito a um estado de espírito que faz com que nós, mesmo em meio às dificuldades, sejamos confortados, consolados, encorajados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando o texto diz aqui, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam estranhos às alianças da promessa, vocês não tinham esperança. Talvez algum desses gentios, talvez mais abastado, virasse para Paulo e falasse, mas do que você está falando, Paulo? Nós temos que lembrar que Efésios, as igrejas de Éfeso, eram igrejas majoritariamente gentílicas. Eram pessoas que viviam num contexto pagão, não era uma comunidade judaica, né? Viviam num contexto pagão, numa cidade idólatra. Paulo está dizendo para ele, por mais ricos que vocês fossem, e haviam ali, muito possivelmente, os comentaristas vão dizer que existiam ali pessoas abastadas por conta daquele comércio, da deusa Diana, que a gente falou desde lá da introdução, né? Era uma cidade rica, Éfeso, muito comércio, enfim. Então, Paulo está dizendo a ele, olha, mesmo por mais ricos que vocês fossem, ou vocês são, por mais propriedade que vocês tenham, por mais saúde que vocês tenham, por mais que vocês vivam bem, vocês viviam sem esperança. Por quê? Porque eles não tinham essa viva esperança, essa viva convicção, essa viva certeza de que nós temos, de que as más notícias de agora, as tribulações de agora, as lutas de agora, não se comparam à glória do porvir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós saímos de uma eleição e acreditamos que porque um governante ímpio, que não deveria nem ter concorrido, e que foi eleito da maneira que foi, não vou falar da maneira que foi, porque senão amanhã eu estou preso, mas vocês bem sabem a maneira como foi. Se nós olhamos para esse quadro sinistro e falamos assim, e cabode, foi-se a glória de Israel, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, irmãos, porque a nossa esperança não está nesse governo, nem nesses governantes. Nossa esperança está em Cristo, e Cristo continua governando. Acontecem injustiças? Acontecem, muitas delas com a permissão de Deus. Lá na frente, quem sabe, nós vamos descobrir o porquê. Ou não. Deus não nos deve também nenhum tipo de satisfação, né? Mas nós temos a viva esperança. Nós não vamos bater a cabeça na parede. Nós vamos continuar tocando a nossa vida, nós vamos continuar fazendo a nossa jornada até a gente chegar no rio. Aí, na hora que a gente chegar no rio, que a gente atravessar o rio, aí acabou. Aí não tem mais urna fraudada, aí não tem mais descondenados, aí não tem mais agenda de ideologia de gênero, não tem mais nada disso. Aí acabou. Aí o que vai ter, depois do rio, é um rei justo. E aí será para a eternidade. Mas os gentios não tinham isso. Não sabiam o que é isso. Então eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. E esse sem Deus no mundo é aquilo que a gente vê lá em Romanos 1, né? É você viver de acordo com a sua própria vontade, suas próprias inclinações. Deus dizer para você assim, você quer fazer? Faça. Você quer pegar a sua parte da herança e ir para o mundão, aproveitar? Vá. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a alguém, irmãos. Largar a mão.
Fala, faz o que você quiser. Eu cansei. Claro que a gente está usando aqui uma figura de linguagem, né? Faça o que você quiser. Esse é o pior castigo. E assim viviam os gentios. Reverendo Hernandes, comentando esse versículo, vai dizer que enquanto os judeus aguardavam o Messias, os gentios não o aguardavam, nem sabiam nada sobre ele. Os efésios adoravam a Diana, ao invés de adorar a Cristo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse mas muda tudo, né? Paulo já havia usado esse mas lá no versículo 4. Porque ele vinha dizendo até o versículo 3 que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Aí no versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Agora ele vai usar de novo essa mesma ferramenta, né? Ele vinha falando de como os gentios estavam afastados de Deus, afastados da comunidade de Israel, sem Cristo, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, aqueles que estavam sem Cristo, agora estão nele. Estavam apartados, mas agora estão próximos. Estavam mortos, mas agora têm vida. E essa aproximação só foi possível, pois houve derramamento de sangue, pois sem isso não há remissão de pecados. Então, o final do versículo 13 vai nos dizer que essa aproximação se dá tão somente pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, vocês não foram aproximados. Eu sei que fica um pouco repetitivo, irmãos, mas a gente precisa repetir. Vocês não foram aproximados pelos méritos de vocês. Vocês não foram reaproximados porque vocês são bons ou maus. Vocês não foram aproximados por alguma coisa que vocês fizeram ou deixaram de fazer. É tão somente pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo significa dizer o sacrifício de Cristo, a morte redentiva de Cristo. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 16 a 22, vai afirmar que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ele vai dizer, porque onde há testamento, pacto, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Precisava ser derramado o sangue, mas precisava ser derramado o sangue de um Adão perfeito, de um Adão obediente, de um Adão que cumprisse a lei. E esse Adão é o segundo Adão, Cristo Jesus, Filho de Deus. A oitava deles era circuncidado no prepúcio da sua carne, né? Aí tinha o derramamento de sangue, né? Aí que era o pessoal da aliança. Mas isso, Deus já estava apontando para a pessoa de Jesus. Tá? Viu? Como Deus já anda na frente, né? Sim, com certeza. Então, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo os aproximou de Jesus, nosso Senhor. O véu se rasgou, pondo fim à hostilidade e ao afastamento. Sabe quando você ora a Deus, quando você vai se colocar diante de Deus em oração, no seu momento devocional, e você fala assim, Deus, agora eu quero agradecer ao Senhor, porque agora eu tenho acesso a Ti, porque agora eu posso me achegar ao Senhor, porque não há nenhuma barreira entre nós, né? Por meio de Cristo, nós conseguimos chegar a Deus. É isso aqui que Paulo está dizendo. Existe uma grande barreira, um grande muro, existe uma grande hostilidade de Deus para com nós. Imagina o que é isso, irmãos. Existe uma hostilidade de Deus para conosco. Falei um para com nós aqui, doeu o ouvido, né? Para conosco. Mas agora não existe mais.
O véu se rasgou. Lembra quando Cristo expira e o véu se rasga, simbolizando que agora nós temos livre acesso, que nós podemos nos achegar ousadamente a Deus? Entenda esse ousadamente, porque algumas pessoas fazem mau uso dessa palavra também, dizendo que nós podemos determinar algo a Deus, que nós podemos cobrar algo de Deus. O ousadamente aqui diz respeito a você poder se achegar sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum medo. Temor tem que ter, sem nenhum medo. Você tem acesso ao Deus de toda a terra, ao Rei da Glória, por meio de Cristo. Ok? Paulo também usa outra palavra, ousadamente, e o pastor ensinou confiadamente. Confiadamente. Uma palavra que Deus passou a pessoa pela fé, não é só dar boca para fora. Sim. Versículo 14, irmãos. Porque ele, Cristo, né, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha como fica claro aí que havia, né, eu falei que havia um muro, uma barreira. Olha como que Paulo vai usar literalmente aí esse termo. Havendo derribado a barreira da separação que estava no meio. Pois Cristo é a nossa paz, promove a paz, o início do versículo 14, né? Dizendo que ele, Cristo, é a nossa paz. Ele é a nossa paz, ele promove a paz. Lá em Isaías 9, Isaías vai dizer que Cristo é o príncipe da paz. Ele nos deixa a sua paz. João, lá no capítulo 14, vai dizer isso, né, quando Cristo estava prestes a passar ali pelos momentos finais da sua vida, morrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Ele disse que ele nos deixaria a sua paz, de maneira que judeus e gentios agora são um só povo. Então, se os judeus eram o povo de Deus, agora não mais. Agora, todo aquele que crê em Cristo Jesus é alvo da sua graça e da sua misericórdia, como um só povo. A lei que havia sido usada para separar judeus e gentios se cumpriu na morte de Jesus. Então, agora, todos os povos são um só povo, desde que creiam. A lei usada para separar judeus e gentios, no sentido de que a lei foi dada para os judeus. A lei mosaica ela foi dada para os judeus, né? Ela se aplicava apenas ao povo judeu. Agora, especialmente a lei moral, ela se aplica a todos, né? Nós somos um só povo e todos nós caminhamos debaixo dessa lei. Ok? Mas nesse caso, Jesus não fez ciúme entre os judeus e os gentios, não? Ele não está em ciúme, não? Quando se entende... Porque a gente fica com ciúme, né? Quando você... Às vezes, mas Jesus veio para mim e depois já vai para esses outros aí. Quando se entende que é por graça, aí não dá ciúme, não. Porque ninguém merecia, né? Mas pode ser que alguém tenha sentido sim. Estou brincando, mas às vezes a gente fica com um negócio dessa, fica com ciúme. Versículo 15, então, irmãos. Aboliu, ele termina falando no versículo 14, né, que essa separação no meio da inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, por sua perfeição, por ter cumprido a lei, satisfez a exigência de Deus e fez nascer um novo homem, zeloso de boas obras. William Hendrickson, comentando esse versículo, vai dizer que Paulo está pensando especialmente na lei cerimonial, que era a lei dada aos judeus, a dieta, o calendário, enfim. Regulamentações do Código Mosaico, estipulações acerca de festas, dietas, jejum, circuncisão. Cristo, por meio do seu sofrimento, deu cabo a essas leis. Ok? Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo vem no mesmo raciocínio, por isso que você está lendo em versículos diferentes as mesmas palavras, né? Porque ele está complementando o raciocínio. Judeus e gentios vivem em paz, reconciliados, como parte de um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Não existe mais inimizade entre eles, né? Uma vez que creem, uma vez que fazem parte do mesmo corpo, caminham então na mesma direção e no mesmo espírito. Versículo 17.
E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam pertos. Então, as boas novas de paz, proclamadas a todos, de longe e de perto. Paulo vai fazer uma citação do Antigo Testamento, de um texto que está lá em Isaías 57, que ele reproduz, aí você não precisa ir até lá, está ipsiliterim. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E então, por meio de Cristo Jesus, todos têm acesso ao Pai. Assim como eu disse, é um só raciocínio. Nós voltamos à inimizade que foi quebrada, ao muro que foi quebrado e que agora eles são um só povo. João Calvino, comentando esse texto, esse versículo. Esse é um argumento com base no fato de que nos é permitido aproximar-nos de Deus, pois os ímpios, embalados em profundo sono, se enganam por uma falsa noção de paz, que só podem desfrutar por se esquecerem do juízo divino. É mais ou menos aquilo que eu disse, lembra da esperança? É mais ou menos isso, a esperança, a paz, esse bem-estar, essa sensação de bem-estar que vivem, né? É isso que Calvino está dizendo aí. Essa sensação de paz, de bem-estar que vivem os ímpios, vivem porque não se deram conta ainda. Calvino usa aí que estão embalados em profundo sono, né? Não se deram conta ainda, ou não querem se dar conta de que algum dia terão de prestar contas a Deus. Por isso vivem da maneira que querem. Ok? Assim, pois, versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, uma vez que nós encontramos, ou que Deus encontra graça em nós nos tornamos, então, povos de uma terra. Finalmente, né, aquilo que eu disse aqui quando eu cheguei em janeiro do ano passado, de que o meu objetivo é conseguir fazer com que todos nós entendamos que nós não somos dessa terra. Se a gente conseguir entender isso, todo o resto vai fluir. Todo o resto vai fluir, porque nós não vamos nos apegar a nada daqui, né? E é isso que Paulo está dizendo aí no versículo 19. Quando nós encontramos a graça de Deus, quando nós somos convertidos por Deus, a partir daqui nós temos uma pátria. Então eu não sou mineiro, eu não sou gaúcho, eu não sou paulista, eu não sou catarinense, eu estou aqui, não sou cearense, eu estou aqui de passagem. A minha pátria é o céu. Onde quer que eu caminhe, nessa terra eu estou peregrino. Se eu voltar para Belo Horizonte amanhã, eu não estou na minha terra. Eu não estou na minha terra. Se o Jefferson voltar para São Paulo amanhã, ele não está na terra dele. Entende? A minha terra, a minha pátria, o meu país, é a Nova Jerusalém. E é isso que Paulo está dizendo aqui, no versículo 19. Nós temos agora uma cidadania, somos cidadãos do céu. Temos uma casa, um lar, para onde estamos voltando. E temos nosso pai, o nosso irmão mais velho, nos aguardando, ansiosamente olhando por cima da cerca. Aqui eu fiz uma brincadeira com a parábola com o filho pródigo, com a passagem do filho pródigo, né? Onde o pai, vocês vão se lembrar lá quando o filho retorna, que o pai estava aguardando ele, né? Estava na cerca, ele aguardando ansiosamente, olhando, devia ir para ali todos os dias, e chegava ali de manhã, ficava esperando para ver se o filho chegava e nada. E no outro dia ele ia para aquela cerca de novo e nada do filho. E assim, até que um dia o filho voltou para casa. Nosso pai está nos aguardando, esperando. Daqui a pouquinho chega a hora da gente, então, finalmente voltar para a nossa casa. E a notícia boa, a outra notícia boa, a primeira é que nós estamos voltando para casa. A segunda notícia boa é que o nosso irmão mais velho não vai estar lá, cheio de mágoa e de rancor, brigando com o pai porque o pai fez uma festa para nós. Não. Nosso irmão mais velho vai estar lá à destra do pai, de braços abertos, esperando o nosso retorno para casa. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo vai usar a metáfora do edifício e da construção, né? Onde todos nós somos pedras vivas, e o alicerce, então, foi construído, segundo Paulo, o fundamento, o alicerce, foi construído sobre a doutrina dos apóstolos e profetas, sobre o ensino dos apóstolos
e profetas, sendo ele, Cristo, a pedra principal. Tudo isso porque estamos firmados na rocha, na pedra angular e no alicerce construído pelos apóstolos e profetas. Sobre esse alicerce, o edifício cresce bem ajustado, construído com pedras vivas, orgânicas, os templos de Deus. Cada um de nós, né? Cada um de nós somos essas pedras que constituem esse grande edifício que Deus está construindo e cujo fundamento, alicerce, a pedra angular é Ele mesmo, Cristo Jesus. John Stott, comentando essa passagem, vai dizer que, visto que tanto os apóstolos quanto os profetas eram grupos com um papel pedagógico, parece claro que o que constitui o fundamento da igreja não é a pessoa deles ou o seu ofício, mas sim a sua instrução. Então, a base não são os apóstolos ou os profetas, mas são aquilo que os apóstolos ou os profetas pregaram, ensinaram, que é o Evangelho da Graça. Versículo 21, já estamos encerrando aí, caminho do final, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o qual agora fazem parte os gentios, né? Os gentios também fazem parte agora desse grande edifício. Casas de Deus, onde o Espírito Santo faz morada. Uma só igreja, um só povo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o vós aí são os gentios que agora fazem parte desse edifício que, num primeiro momento, era constituído apenas pelos judeus. E eu encerro, então, com a citação do Wilson Porte Jr., que diz que o crescimento de uma igreja não se dá por habilidades pastorais, musicais e etc., mas sim pelo próprio movimento do corpo, segundo seus dons e sua comunhão com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer isso também, né, que nós todos somos parte do edifício de Deus, da construção de Deus. Então, não é aquilo que... esse crescimento, ele não está sobre os ombros de alguém, ele está sobre os ombros de todos, onde cada um coloca seus dons e os seus talentos a serviço do todo para a edificação do corpo. Ok?